Olá, meu nome é Aguinaldo Campos, estou como presidente da Associação Mobilidade, Acessibilidade e Inclusão Social, a Mais Brasil, e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um convidado muito especial, o Dr. Edson Ferreira da Silva, agora autor, desse livro fantástico, CIPA mais A, o que é e como pode fazer. É isso aí. Dr. Edson, como que saiu a concepção, a ideia do livro? Veja, bom, primeiramente quero agradecer novamente o apoio que você tem dado às nossas investidas. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela já é prevista na legislação já há muito tempo. Desde 1978 existem regras específicas, para que se possa ter uma representatividade, tanto por parte do patrão como dos empregados, no ambiente da empresa, seja hospitalar ou não. Certo. E aí vale para quê? Os 5 funcionários para Não vale. O que acontece? Hoje, mesmo que não tenha um quantitativo específico de quantidade de funcionários, pelo menos um funcionário tem que ter lá representando essa questão de prevenção de incêndios, prevenção de acidentes de trabalho. Certo. A ideia desse livro foi o fato de que a legislação agora recente, ela incumbiu a CIPA, dela ter uma atribuição a mais, ou seja, ela fazer um processo de conscientização da questão do assédio moral e do assédio sexual. Então, qual foi o objetivo de eu escrever esse livro? Tendo em vista que há uma dificuldade muito grande das instituições em formar a CIPA, em fazer com que ela seja atuante, porque muitas vezes aqueles que são representantes dos empregados, eles estão nessa comissão mais por uma questão de estabilidade. E no caso dos indicados pelo patrão, estão lá porque o patrão mandou indicar. Então, conscientemente, eles estão fazendo parte de um grupo, mas não sabem efetivamente o objetivo. Mas já visto os avanços da tecnologia, dessa conscientização hoje, de empoderamento da mulher, de todas essas questões de preconceito, eu achei interessante de que o empregador tenha conhecimento desta nova formatação da CIPA e por que fazer com que eles façam parte dessa conscientização. Essa é a ideia primordial. Obviamente, no ambiente hospitalar, que praticamente 60% do contingente é feminino, mais do que nunca a gente fazer com que as pessoas entendam realmente por que ter essa necessidade de conscientização, por que a CIPA tem que fazer esse papel. Essa foi a ideia. Ok. Doutora Edson, quando a gente fala, essa palavra a gente já escutava, mas eu acho que ela ficou mais forte depois daquele filme Assédio Sexual, Sim. Com o Michael Douglas e a Demi Moore, E quando a gente fala em assédio, ele tem a ver com poder também, Sim. Com os cargos, Aquele movimento Me Too, Certo. Ele é que deu, por exemplo, assim, uma alavanca, para que as mulheres pudessem mostrar realmente quais são os níveis, de preocupação que elas têm, seja no ambiente social ou dentro da própria empresa. Então, existem muitas pessoas e muitas mulheres e até mesmo homens que sofrem assédio hoje moral, assédio sexual e que muitas vezes têm vergonha, de expor essa situação. E ela se faz necessária, porque as pessoas muitas vezes têm medo de represália, as pessoas não querem fazer isso porque elas não querem ficar expostos. Então, a CIPA hoje, ao meu entender, ela está assumindo um papel muito importante, porque você dentro de uma comissão interna de prevenção de acidentes e fazer com que as pessoas naquele grupo possam também colaborar com essa conscientização para inibir o assédio, seja moral ou sexual, é uma responsabilidade muito grande, tá entendendo? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas hoje o que acontece, como é que é essa questão do direito das pessoas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. As coisas não são feitas assim de maneira aleatória, Então eu acho que há um avanço muito grande, mas ainda eu entendo que nós estamos começando.
temos uma batalha muito grande ainda para ser feita com relação a isso. Para deixar assim bem claro para os internautas, você pode dar algum exemplo de assédio moral? Olha, hoje o que a gente tem sentido muito com as pessoas, principalmente quando a gente fala nas questões de assédio moral para as pessoas, é o fato de que algumas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de se expressar. Às vezes as pessoas não sabem, de fato, conversar com outras pessoas. Às vezes as pessoas não têm uma eloquência para falar. Então, em dado momento, elas são menosprezadas publicamente, né? Para que, na realidade, elas não possam expressar o seu direito, a sua fala. Né? E normalmente por pessoas superiores a eles. Superiores a elas. A mesma coisa no assédio sexual. O assédio sexual é pior ainda, né? Porque, na realidade, você quer manter uma vantagem sexual pela sua posição hierárquica. Seja ela a nível de você fazer contra o seu superior ou o seu superior fazer contra a pessoa. O que hoje mais a gente nos preocupa, Kate, é realmente essa hierarquia entre empregado e empregador. Quando a gente fala do prestador de serviço e do tomador de serviço, o que a gente imagina é que um está ali para prestar o seu serviço intelectual ou físico para as pessoas. E o outro está ali para tomar esse serviço. Mas você não tem propriedade sobre ele. Certo? Você não pode constrangê-lo. Você não pode, de forma alguma, obter dele algumas vantagens para você ter sucesso. As pessoas, elas precisam desse vínculo, mas elas não estão, vamos dizer assim, subjugadas à sua vontade. Ok, tá, entendi. Não, mas é bastante importante assim, deixar essa... e no passado, quando a legislação era outra, muitas mulheres assim, às vezes não ficavam constrangidas todas, mas não falavam nada porque tinha receio de ser mandado embora, né? Essas coisas assim, né? Nesse caso, inclusive, a gente tem que fazer um detalhamento que necessariamente nós não podemos só pegar a questão do vínculo, mas pode pegar em determinado momento que, por exemplo, uma enfermeira está atendendo uma pessoa e ela leva uma cantada por parte do paciente, ou vice-versa. E aí é assédio também. Correto? A mesma coisa pode ocorrer um colega de plantão querer tomar alguma vantagem, por exemplo, num alojamento do ambiente de trabalho e ter alguma vantagem por ele estar junto lá, as pessoas podem inibir esse fato das pessoas participarem de uma reunião, excluindo ela, está entendendo? Ah, é verdade. Eu não quero que aquela pessoa participe, porque você não pode excluir ela, faz parte do processo. Né? Sim, sem você dúvida. dá determinadas tarefas para essas pessoas. Por discriminação mesmo. Sim, né? Dá determinadas tarefas para essas pessoas que elas não têm condições físicas ou psicológicas de fazer. Então você está pressionando ela a fazer essa quantidade de coisas que ela não tem condições de fazer, mas você quer expor ela ao ridículo. Okay. Essas coisas elas não são muito boas, né? Eu levo em consideração esse tempo todo que eu estou na administração hospitalar, que praticamente a gente vive metade da nossa vida, mais da metade da nossa vida, dentro do ambiente de trabalho. É verdade. E nesse ambiente de trabalho, que é o hospital, você lida com o começo e com o fim da vida. Se você não tiver conscientemente bem alinhado, né, psicologicamente, né, na sua integralidade, para você acolher o próximo, você não consegue fazer. Concordo plenamente. Porque você tem que... Não adianta você chegar lá no hospital e você ser atendido com uma pessoa que ela está atendendo você porque ela está obrigada, porque ela não quer perder o emprego, está entendendo? Então, não pode ser assim. As pessoas têm que estar bem para poder dar essa assistência de saúde para as pessoas. É isso que a gente procura colocar aí. Maravilhoso, viu? Doutor Adson, quanto demorou muito tempo para fazer o livro aí? Você sempre foi alinhando as palavras, né? Os capítulos, né? Eu já tinha feito algumas palestras anteriormente sobre a CIPA, né? Há uns anos atrás, o Ministério do Trabalho, ele contratava advogados para fazer palestra sobre a importância da CIPA. Certo. Então eu juntei o histórico da CIPA com a atual legislação e peguei a minha experiência, né, em hospital para, em cima desses, identificar alguns tópicos sobre a questão moral, a questão do constrangimento. Eu até sinalizo aí
como montar um canal de denúncia, né? Perfeito. Como montar um regulamento. Até para preservar, né? Sim, talvez, sim, né? A gente criou até aí um modelo de comitê, para que as pessoas Perfeito. possam ter pelo menos um esboço de como montar isso. E não seja só um julgador, né? Não, sim. Porque se quando você tem um comitê, existe assim uma cumplicidade lá que as coisas vão ser julgadas pelo menos com uma justiça melhor, né? Você sabe disso melhor do que eu, você também atua em várias empresas. Essa questão do assédio hoje, ela entra em todo aquele contexto do compliance, né? Perfeito. Essa questão do compliance hoje é uma evidência de que as organizações estão cumprindo com seus direitos, com os seus deveres perante a sociedade, né? E tal qual está essa questão do assédio imoral hoje. Perfeito. E aí, dentro das melhores práticas, né? Sim. Você tem que utilizar isso aqui. Tá bom. Esse é o começo de outros livros também. Tenho fé em Deus. Queria deixar o meu site aí à disposição de todos, www.estudoemfocosaude.com.br. estudoemfocosaude.com.br. É EFS. EFS é o Edson Ferreira da Silva. Ok, Ok? perfeito. Então, Edson, muito obrigado. Sempre um prazer rever. E esse exemplar é para você. Ok, muito bom? obrigado. Eu vejo que ele está autografado aqui, né? Gratidão. Internautas, com os agradecimentos então a esse extraordinário Dr. Edson Ferreira da Silva, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.